Fala pessoal, mais uma Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro e derradeiro conteúdo nesta quinta-feira. Vamos falar sobre Botafogo e uma notícia um pouco chata. No meio da tarde de hoje surgiu a informação de que o Botafogo foi notificado pela equipe do Guarani do Paraguai, time que o Glorioso contratou o Segovinha na temporada de 2023 e teria sofrido um transfer ban. O Botafogo entrou no cadastro de transfer ban da FIFA e através disso ficaria proibido de fazer qualquer negociação nas próximas 3 janelas. Isso quer dizer que meio do ano, final do ano e na janela de meio do ano que vem. Se não contássemos a janela intermediária antes do Mundial. Então, se contássemos a janela intermediária do Mundial, o Botafogo não poderia contratar nessa janela, na janela que nós teríamos após o Mundial e na janela de final do ano. Porém, agora no início da noite, o Botafogo divulgou um comunicado à imprensa e, claro, à torcida, informando o que realmente aconteceu. Irei ler isso para vocês para entendermos o que está realmente acontecendo. Mas é feio, é grave, aqui não tem passação de pano quando o Botafogo erra. E até mesmo fiz uma publicação no meu Instagram agora há pouco, antes de gravar o vídeo, falando que o Botafogo está numa situação financeira, não é estável, ainda é uma situação instável. E até o mesmo torcedor perguntou, o que é isso, nossa situação não é estável? Não, o Botafogo não é um clube rico. O Botafogo é um clube que hoje tem condições de contratar, condições de pagar salários volumosos, mas temos um passado gigantesco de quase bilhão de dívidas a serem pagas, que são pagas pela SAF. Isso quer dizer que a grana que entra nos cofres do Botafogo, elas têm uma fila. E às vezes você deixa uma fila de um pagamento de algo de agora para fazer no futuro. Quero conversar sobre vocês em relação a isso. Espero que não aconteça mais. Eu não gosto dessa situação. Criticava muito os amadores quando os amadores deviam, porque eu não posso criticar a SAF quando deve, quando faz alguma coisa de errado. Aqui a gente não tem que ter um peso e uma medida para cada um. A gente tem que tratar os dois casos da mesma maneira. Esse nosso conteúdo noturno está em nome de Aposente Fácil. Se você quiser sua aposentadoria de uma maneira rápida e com uma equipe bastante treinada, procure o time lá do Luciano. É uma equipe que entende como que funciona esse processo de aposentadoria. Minha mãe se aposentou através da Aposente Fácil e por isso que eu recomendo para vocês, que eu conheço uma pessoa que utilizou o serviço e aconteceu tudo da melhor maneira possível. Link está aqui embaixo no nosso primeiro comentário e também na nossa descrição. Voltando a falar sobre esse assunto do transfer ban, o Botafogo divulgou agora há pouco uma nota comunicando a situação do transfer ban. Ponto 1. O Botafogo foi notificado pela FIFA sobre um transfer ban referente a uma disputa jurídica com o Clube Guarani sobre os direitos econômicos de Matias Segovia, até que esta questão fosse resolvida. 2. O motivo dessa notificação foi uma falha de comunicação no processo. 3. Esta falha de comunicação, bem como a disputa jurídica, foram resolvidas nesse meio tempo. 4. Por esse motivo, o Botafogo não será afetado por esse transfer ban nas próximas janelas de transferências. O Botafogo disse que não terá problemas em relação a isso. Foi notificado e foi resolvido, mas não deu tempo de você resolver tudo antes do transfer ban entrar ali na notificação da FIFA. Vamos lá aos pontos. Primeiro, parece que o Botafogo tem um modus operandi de esticar a corda até o limite. Usando exemplos da vida. Quando você vai pagar uma conta de cartão de crédito, do banco, você tem o vencimento, você tem o limite é até entrar no SPC. Aí você recebe aquela SMS, olha, você tem que pagar até amanhã para você não entrar no SPC, para você não ter sua conta de luz cortada, para você não ter sua conta de água cortada. É até amanhã. Aí você vai e paga naquele dia. Mas se der um problema, do banco tá com registro complicado, seu Pix não funcionar no dia, você pode se dar mal. E parece que foi o caso em relação ao Segovinha. O Botafogo, no caso, o Guarani do Paraguai. O Botafogo esticou a corda, chegou no limite de você ter que pagar ou entrar no transfer ban. Pode ter acontecido algum erro de comunicação, essa disputa jurídica colocada pela nota do Botafogo, e o Botafogo acabou entrando nesse transfer ban. Não é a primeira vez nos últimos tempos que o Botafogo é questionado a respeito de pagamento. Você teve
no início do ano, jogadores preocupados com essa questão dos pagamentos, jogadores que estão saindo preocupados em não receberem. Você já teve casos de jogadores que saíram da SAF entrando, Botafogo SAF, entrando no caso na justiça, cobrando FGTS ou outros pormenores. Isso não é legal. Lembrando, o Botafogo, apesar de hoje faturar muito mais, apesar de ser um clube que tem um patrimônio de atletas altíssimo, você ainda tem os passivos do Botafogo de Futebol e Regatas, do Botafogo Associativo, que você tem que pagar. Mesmo com uma dívida equacionada, você tem que pagar milhões de reais por mês em parcelamentos de ex-atletas, pagar questões tributárias e outras coisas. Dá a entender que o Botafogo, isso não tem uma explicação oficial do clube, seria muito bacana o Tairo Arruda, como CEO, explicar como que funcionam esses processos, de que a grana que entra, parece que inicialmente você paga essas dívidas antigas e depois você vai pagando as dívidas atuais. Em relação a esse transfer ban, mesmo que resolvido, não é bom para a imagem do clube. Ainda mais que muita gente não gosta do John Textor. Foram feitas várias matérias no último ano falando que o Textor tem um passado ruim, etc, etc, etc. A partir do momento que você tem esse tipo de informação sendo colocada, os canalhas vão ficar ali em cima. Mas por erro nosso. Você, quando tem algo que é muito questionado e muito cobrado, você não pode dar sopa para o azar. Você não pode dar munição para quem quer te atingir. Não pode. Você tem que andar na linha. Repito, a gente sabe que o Botafogo tem que resolver as questões do passado. Um passado gravíssimo. Um passado financeiro que é complexo. Mas se você tem problemas no presente, se você está ainda com dificuldades de contratar e você às vezes tem que segurar, cara, mesmo sabendo que o investimento te traz grana, mesmo colocando que o investimento te traz situações financeiras atuais para você montar um time, conseguir arrecadar e pagar as contas que eu falei hoje no almoço com o TF, você tem que se controlar. Não dá para você ficar da maneira que está ficando. Um ponto que tem que ser ajustado é esse. O Botafogo não pode ficar andando nessa corda bamba. Para a nossa imagem é ruim, isso causa um receio de outros clubes em talvez eles negociarem com o Botafogo, de que, poxa, o Botafogo não está pagando, está com uma fama no mercado. Isso não é legal mesmo. Você acaba tendo uma imagem positiva de um time campeão dentro de campo e fora de campo um time que tem estes problemas. A gente sabe o trabalho que é muito bem feito, o Botafogo hoje mudou o seu degrau na prateleira do futebol brasileiro, mas é complexo você ainda ver o nosso clube envolvido em alguns problemas de ordem financeira, de ordem de pagamento. Não é bom para a nossa imagem, não tem como você achar isso legal, não foi a imprensa que caçou isso, não, está no site da FIFA. O transfer ban foi colocado lá. E o jornalista, e quem consegue as informações, você vê lá a notificação, isso acaba acontecendo. Mas foi resolvido que o Botafogo não pode ficar exposto. É isso que a gente não quer, é isso que não pode acontecer. Tamo juntos, um abraço, volto às 6 da manhã de amanhã com o nosso Giro de Notícias. Assistam os vídeos anteriores a esse. Tamo juntos, aqui é Botafogo de Futebol e Regatas sempre. Valeu, fui, tamo juntos, fogo neles.